Oi, turma. Do livro As Mais Belas Parábolas de Todos os Tempos, Alexandre Rangel, volume 3, no texto Mudanças. Um velho sábio foi interrogado sobre a trajetória da sua existência até aquele dia. E eis como ele a resumiu em 3 etapas. Aos 20 anos, tinha só uma oração. Meu Deus, ajuda-me a mudar este mundo tão insustentável, tão impiedoso. E durante os 21 anos seguintes, lutei como uma fera para constatar que afinal nada tinha mudado. Aos 40 anos, tinha apenas uma oração. Meu Deus, ajuda-me a mudar a minha mulher, os meus pais e os meus filhos. Durante 20 anos, lutei como uma fera. No final, para constatar que nada tinha mudado. Agora sou um homem velho e apenas tenho uma oração. Meu Deus, ajuda-me a mudar-me. E eis que o mundo à minha volta mudou. Isso é sinal de sabedoria, gente. Nós não estamos aqui para mudar o mundo, não estamos aqui para mudar as pessoas em nossa volta. Nós estamos aqui para nos mudar, para nos transformar, né? Essa é o grande barato da vida e a gente não percebe isso quando é novo. A gente só percebe quando a gente ganha uma certa idade, uma maturidade espiritual, moral, que eu acho que é um dos antigos, né, dos filósofos antigos, que ele falava assim: conhece-te a ti mesmo. E partindo desse conhecimento, você se transforma. Então, a gente mal se conhece e quer conhecer a atitude do outro, a gente julga o comportamento do próximo. Enquanto educadores, enquanto professores, durante o nosso curso na faculdade, no magistério, nós aprendemos que o professor está ali para transformar o aluno. Cabe ao professor fazer isso, cabe ao professor fazer aquilo. Então, é muito ingrata a nossa profissão, porque a gente aprende que nós devemos ensinar. Então, quando a gente aprende que tem que ensinar, a gente internaliza que nós somos como que eu posso dizer assim, os responsáveis pela transformação de outros seres. Então a gente se acha o todo-poderoso. Nós temos o poder de fazer algo por aqueles que estão em nossa volta. E a gente leva isso para o nosso pessoal, a gente leva isso para os nossos filhos, para os nossos maridos, esposas, até mesmo para os nossos pais, familiares, amigos. A gente leva esse poder que nós temos de transformar a sala de aula, os alunos, para a nossa vida pessoal. A gente acaba confundindo isso, não tem como. Por mais que a gente fale assim, olha, entra na sua casa e deixa o seu profissional na escola, entra na escola e deixa o seu pessoal em casa. Nós carregamos no nosso íntimo esse desejo, essa vontade e até essa responsabilidade de transformar o que está em volta. E a gente sofre demais, porque não somos de verdade responsáveis por nada em nossa volta, nós somos responsáveis por nós mesmos. Quando um professor tem conhecimento, quando ele tem moral, quando ele tem exemplo para dar, aqueles que estão em volta podem se transformar através do exemplo que ele dá. Não precisa dele querer convencer por palavras, né, por ensinamentos teóricos. O seu exemplo conta muito. Semana retrasada, se eu não me engano, eu estive na casa de um professor que deu aula para mim quando eu estava com 11 anos de idade. Professor de matemática. Foi o único que me fez gostar de matemática. Mas não era porque ele impunha o conhecimento para nós. Olha, hoje nós vamos estudar sobre equação de segundo grau. Não. Ele já chegava na sala brincando, descontraindo, aquilo chamava atenção. Durante as suas explicações, ele fazia algumas comparações das suas explicações com piada, chamava atenção, era leve a aula dele. E isso fazia com que a gente interagisse com ele. O seu comportamento era sempre daquela forma, o peso e a medida equilibrada. Ao mesmo passo que ele brincava, ele também era aquele professor sério, que impunha respeito, que colocava cada qual no seu devido lugar. Né? Aqui eu sou o seu professor, isso não impede que a gente possa conversar. E numa época em que professores não gostavam de muita conversa. Existia um distanciamento muito grande entre aluno e professor.
mas a sua conduta foi servindo de exemplo para mim. E quando eu me formei, eu peguei parte daquele professor para eu ser a professora Patrícia. Então, assim, a nossa conduta, ela diz muito mais do que a imposição das nossas palavras. Não conte que você, sendo professor, você é responsável pelo todo. Você é responsável por si mesmo. E às vezes a gente, quando vai terminando nossa jornada, a gente vai percebendo que nós fomos deixando de lado o mais importante, nós mesmos. Nós nos abandonamos em razão da vida do próximo. Hoje, quando eu já estou 4 anos aposentada, quando eu olho para trás assim, eu falo, nossa, mas quantos alunos passaram por mim? Foram 32 anos numa sala de aula. Quantos alunos eu tive? Quantos eu ensinei? Quantos eu direcionei? E hoje, quantos estão aqui? Quantos passam na porta da minha casa e perguntam, e aí, professora, como é que a senhora está? Ou seja, eu posso ter feito muita coisa, não sei. E talvez eu não tenha feito nada, porque eu não tenho contato. Hoje sou eu comigo mesma. Então, o que sobrou hoje da professora Patrícia? Quem eu sou? O que eu me transformei nesses anos todos? Então, o texto vem fazer com que a gente reflita sobre isso. No final das contas, o que mais vale é o que nós aprendemos, é o que nós nos transformamos. Isso serve de exemplo para os outros, isso serve de referência para muitas pessoas ou não? Será que eu ainda vou sair dessa vida com algum tipo de ganho moral, uma evolução? Ou será que eu só fiquei preocupada em apontar os outros, o que os outros precisam fazer, o que os outros precisam mudar? E eu? Será que eu me transformei? Então, vamos lá, vamos refletir, porque professor também tem que se cuidar. Também tem o eu dele que precisa ser valorizado. Não é só aquela cobrança, você, enquanto professor, cabe tal coisa. Enquanto professor, cabe tal coisa. Tá? E enquanto ser humano, lhe cabe o quê?